Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre a Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade em ler a Bíblia, têm dificuldade em compreender, em entender as Escrituras. E a falta de compreensão de algumas coisas básicas a respeito da Bíblia acaba, de certa forma, desanimando algumas pessoas, até mesmo na questão da leitura da Bíblia. Imagina, por exemplo, alguém que não tem nenhum conhecimento a respeito da Bíblia, até tem uma Bíblia na sua casa, e de repente ela resolve ler a Bíblia. Ela pega a Bíblia, ela não sabe por onde começar, né? E de repente ela pega um texto bíblico do Antigo Testamento e ela não consegue compreender aquilo ali, o porquê daquelas coisas. Se, por exemplo, alguém começa a ler a Bíblia e se depara com as leis, né? As leis ali no Levítico, as diversas leis, então muitas outras coisas que nós encontramos na Bíblia e que a falta de um conhecimento, às vezes, é simples e básico a respeito da Bíblia, acaba desanimando algumas pessoas, até mesmo na sua leitura da Bíblia, sendo que a Bíblia é um livro extremamente fundamental para o homem, para a nossa vida, principalmente para os cristãos. Então hoje eu quero começar aqui lendo o porquê que a Bíblia é esse livro tão importante, tão diferente dos demais livros. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, o que nós encontramos aqui a respeito desse livro tão importante, por que que ele é um livro tão importante? Porque ele, diferentemente de outros livros, ele é um livro divino. É um livro divino e humano ao mesmo tempo. É divino por quê? Porque a mensagem desse livro é uma mensagem divina, é uma revelação de Deus para o homem. E é ao mesmo tempo um livro humano. Por quê? Porque Deus se revela a seres humanos. Deus escolheu alguns homens para trazer então essa revelação ao homem. Deus se utiliza, portanto, da linguagem humana para comunicar uma verdade com a sua humanidade. Então, isso é importante nós entendermos de imediato. Não é um livro qualquer, é um livro divino, mas que tem também as suas características humanas, a sua linguagem humana que Deus vai utilizar para trazer uma mensagem. Quando nós pegamos a Bíblia, nós temos aqui vários livros que na verdade forma um conjunto de um único livro. Um único livro por quê? Porque todos os livros eles estão interligados a um único propósito e a um único objetivo de Deus para a vida do homem. Portanto, a Bíblia ela está dividida em duas partes. Nós temos a parte que é conhecida como Antiga Aliança ou Antigo Testamento e a segunda parte que seria o Novo Testamento, que está relacionada à Nova Aliança. Então existe essa divisão na Bíblia. O Antigo Testamento ele é composto de 39 livros e o Novo Testamento de 27 livros. Quando nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, nós vamos encontrar ali a criação. Nós temos a história da criação, como Deus criou todas as coisas. Nós temos a história também da queda do homem e a consequência dessa queda. Nós vamos ver também no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, nós vamos ter o que naquele livro do Apocalipse? O desfecho de uma história dramática do Criador com a sua criatura.
Ou seja, Deus criou o homem um ser livre e esse homem, utilizando da sua liberdade, decidiu desobedecer o seu Criador. E, portanto, entrou-se num relacionamento conturbado com o Criador e experimentando as coisas mais terríveis. E essa história de Deus com o homem se torna, na verdade, na Bíblia, uma história dramática. Mas uma história dramática que vai se finalizar, conforme nós vemos no livro do Apocalipse, numa consumação dessa história. Então, nós vemos que no penúltimo capítulo do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar o que ler? Nós vamos encontrar a criação de novo céu e nova terra. Olha que coisa interessante. O primeiro livro da Bíblia nos traz a história de como Deus criou os céus e a terra, né? Agora, no último livro da Bíblia, nós temos também a história de como Deus vai criar novos céus e nova terra, onde habitará a justiça eternamente. Que coisa maravilhosa, né? Nos traz e nos revela as Escrituras. Bom, no primeiro livro da Bíblia, nós vamos aprender como que o homem, por causa do pecado, ele perde o contato com a árvore da vida ao ser expulso do jardim, né? Mas quando nós vamos para o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nós vamos encontrar o homem tendo acesso novamente à árvore da vida. Então, o desfecho final da história humana é um desfecho maravilhoso, né, dessa relação do homem com Deus. Portanto, a Bíblia contém 66 livros, né? Ao todo, juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a Bíblia contém 66 livros. Eu quero trazer aqui uma coisa curiosa para vocês. No livro de Isaías, é um dos livros que está no Antigo Testamento. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. E é interessante uma coisa. No livro de Isaías, que contém 66 capítulos, ele profetiza sobre o nascimento de Jesus, ele profetiza sobre o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus, e ele vai encerrar ali, no seu penúltimo capítulo, falando de uma criação de novos céus e nova terra. Interessante, né? Essas curiosidades. Nós temos no Novo Testamento, nós vamos ter ali nos Evangelhos o relato do nascimento do Senhor Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E nós vamos nos deparar no Apocalipse com a volta de Cristo, porque depois que ele ressuscita, ele, no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, nós vamos encontrar o quê? Jesus subindo para o céu e fazendo uma promessa de voltar. No Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, portanto o desfecho final, nós vemos Cristo retornando, cumprindo assim a sua promessa. E ele retorna, redime a sua criação e cria então novos céus e nova terra. Portanto, a revelação bíblica, ela vai narrar essa história dramática do homem que na sua liberdade decide então desobedecer ao seu Criador e permitindo assim com que o pecado entre no seu mundo e traz então todas essas consequências ruins que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas o que nós vemos no Novo Testamento, nós vamos ver exatamente a providência divina, o amor da providência divina no verbo encarnar ou assumir uma natureza humana.
revelando assim o amor para resgatar a humanidade que estava então perdida por causa do pecado. Deus então, por amor a essa humanidade, envia o seu Filho, Cristo Jesus. O Verbo se encarna, assume a natureza humana, morre, portanto, ali naquela cruz, como um ser humano, mas assim como o pecado de um homem, que foi Adão, desobedecendo livremente a Deus, trouxe toda a consequência ruim para a humanidade, o Cristo, o homem perfeito, ele obedece e cumpre toda a lei e obedece a Deus em tudo, obedece toda a exigência da lei, portanto, a obediência dele proporciona a redenção para a humanidade. Assim nós vemos todo o relato assim bíblico acontece em torno dessa história de redenção que o homem propõe, que Deus propõe para redimir a sua criatura. Portanto, o que nós vemos na Bíblia, nós temos um assunto principal. Qual é o assunto principal da Bíblia? É a redenção do homem. Então, o assunto principal da Bíblia é a redenção do homem por intermédio de Cristo. Sendo esse assunto principal da Bíblia a redenção do homem por intermédio de Cristo, nós temos a pessoa principal das Escrituras. A pessoa principal das Escrituras não são os apóstolos, os profetas, não é Moisés. A pessoa principal das Escrituras é o próprio Cristo. Ele é a pessoa principal das Escrituras. E o alvo da Escritura o alvo principal da Escritura é o homem, ou seja, Deus, ele traz a sua revelação por meio das Escrituras para alcançar o homem perdido, caído, para se revelar a esse homem como um Deus amoroso que está disposto a redimi-lo. Assim o resumo, podemos dizer assim, bem simplificado, que é importante aquele que vai ter seu primeiro contato com as Escrituras tenha em mente essas questões. Agora eu quero mostrar para vocês uma estrutura, como que a Bíblia ela tem uma estrutura interessante. Uma abordagem muito interessante nós pensarmos com relação à estrutura da Bíblia Sagrada. Alexander, ele apresenta no livro Introdução à Bíblia essa estrutura no formato de um templo, como vocês estão vendo aí, onde nós encontramos na base desse templo a escadaria. Nós temos aqui a escada representando aqui os degraus desse templo, que são os 5 livros da lei, conhecido como Pentateuco. Depois nós temos as colunas desse templo, que são 12 colunas, que representam aqui os 12 livros históricos contidos no Antigo Testamento. E depois, mais acima, nós vamos ver os livros poéticos. São 5 os livros poéticos, né? Também aqui, destacando mais acima. Depois nós temos os livros dos profetas, que são 17 livros proféticos, sendo esses 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Depois nós, deixando os profetas, nós começamos na estrutura acima já, a estrutura do Novo Testamento. Então esse tempo vai sendo terminado com a estrutura do Novo Testamento, onde nós podemos ver aí os 4 livros dos Evangelhos, né? Os 4 livros dos Evangelhos. Depois, como se fosse novamente outras colunas que vão também representar aí os livros do Novo Testamento, que são aí os livros, as epístolas, né? Nós temos as epístolas apresentadas,
Logo após o livro histórico, o livro do Novo Testamento, você tem um livro histórico apenas, tá? Que é o livro de Atos. Depois você tem como se fossem umas colunas aí, representando as 21 epístolas. Dessas 21 epístolas, nós temos 14 epístolas, que são 14 epístolas paulinas, e 7 epístolas gerais. E encerrando a estrutura do templo, nós temos lá em cima o Apocalipse, ou seja, que é o livro profético do Novo Testamento. Assim nós temos uma estrutura de toda a Bíblia em forma de uma arquitetura da Bíblia, né? É muito interessante, ou seja, aqui a ideia é o templo da revelação, porque toda a palavra de Deus, sendo ela inspirada, ela traz então esse templo que revela tudo aquilo que é o aspecto divino da palavra do Senhor, daquilo que é o seu propósito como revelação ao homem. Interessante essa abordagem. Então, vocês perceberam que coisa interessante que é essa estrutura bíblica, que ela pode ser assim como se fosse uma estrutura de uma construção, né? Uma estrutura de uma construção de um templo. Que coisa interessante é isso? Pois bem, a Bíblia tem então, assim como vocês puderam perceber, a sua estrutura literária. A estrutura literária da Bíblia deve ser bem compreendida, deve ser bem entendida, para não se fazer confusão ao estudarmos e lermos as Escrituras. Então, a estrutura literária da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela pode ser dividida em 4 seções. Nós temos no Antigo Testamento o fundamento, né? Depois nós temos os livros históricos. O fundamento do Antigo Testamento seria o quê? O Pentateuco, os livros da lei, os 5 primeiros livros da lei, seria o fundamento do Antigo Testamento. Nós temos os livros históricos, depois nós temos o livro poético e nós temos os livros proféticos. A mesma coisa acontece na estrutura também literária do Novo Testamento. Nós temos o fundamento do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos. Nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter também os livros do Novo Testamento ali, que são o livro profético, que é o Apocalipse, né? E nós temos também as cartas que estão ali no Novo Testamento. E eu acho interessante nós pensarmos nesse aspecto, né? Esse aspecto literário da divisão que acontece na Bíblia, para nós não nos perdermos com relação a esse livro, que são diversos livros que se unem em um único livro para trazer também uma única mensagem de redenção ao homem. Bom, a Bíblia falando a respeito da lei e da graça, nós vamos ler João, capítulo 1, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 17, nos diz assim: é difícil aqui para mim me enxergar muito bem aqui. Tá. Então, o que nós encontramos? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, é isso que eu queria aqui passar para vocês. A lei foi dada a Moisés, está contida no Antigo Testamento. A graça e a verdade, o ponto máximo da revelação, está no Novo Testamento e veio por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, o Velho Testamento, ele gira em torno do Sinai, do Monte Sinai, que foi aonde
Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus e a lei de Deus para ser transmitida ao seu povo. Já no Novo Testamento, tudo vai girar em torno não mais do Sinai, como é o caso do Antigo Testamento, mas do Calvário. Tudo vai girar em torno do Calvário. Enquanto o Antigo Testamento gira em torno de Moisés, o Novo Testamento vai girar em torno de quem? Do Calvário e de Cristo. Uma coisa muito interessante também de se prestar atenção para quem está começando é que o Velho Testamento começa com Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1, versículo 1 do primeiro livro da Bíblia, o livro dos Gênesis. No Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento também vai começar com Cristo, né? Começa com Cristo. O capítulo 1, versículo 1 do Novo Testamento começa também com Cristo. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, o que nós vamos ter? De Adão até Abraão, nós temos a história da raça humana. De Adão a Abraão, a história da raça humana. De Abraão até Cristo, nós temos a história da raça eleita. E de Cristo em diante, nós temos a história da igreja. Então é assim que se divide a Bíblia, né? É assim que se divide a Bíblia. Outra coisa interessante também de nós pensarmos que nós temos na Bíblia uma revelação progressiva, suave. Ela vai acontecendo, Deus vai se revelando aos homens que Ele vai escolhendo, Ele vai se revelando aos poucos até chegar ao ápice da revelação, que é a própria vinda de Cristo, o Verbo se fazendo carne. Em Cristo acontece o ápice da revelação. Portanto, é uma revelação progressiva, ela vai sendo revelada aos poucos até chegar no máximo, no ápice da revelação, que é o próprio Cristo. Outra coisa interessante aqui, no Gênesis nós temos o início de todas as coisas, no Apocalipse nós temos o fim das coisas que nós conhecemos. No Novo Testamento, o Novo Testamento ele está contido no Velho Testamento. Então, o Novo Testamento ele está contido no Velho Testamento. Só que ele está oculto, a revelação do Evangelho no Antigo Testamento está oculto, mas está lá. E ela vai ser descortinada exatamente no Novo Testamento. No entanto, o Velho Testamento, o Novo Testamento, na verdade, o Velho Testamento vai ser explicado no Novo Testamento. Então, se nós queremos entender o Velho Testamento, nós precisamos entender à luz do Novo Testamento, porque a explicação do Velho Testamento nós encontramos no Novo Testamento. Portanto, o que nós temos é uma história da redenção e a história do amor de Deus para com o homem em toda a Bíblia. Não há como nós estudarmos as Escrituras desprezando eu agora só interesso pelo Novo Testamento, eu vou desprezar o Velho Testamento. O Velho Testamento não faz mais parte, não é mais interessante. Olha, se nós queremos entender a mensagem de Deus, nós precisamos ter acesso a ambos os testamentos, né? A Bíblia, a fala de Paulo a Timóteo vai dizer o quê? Toda a Escritura é inspirada e é proveitosa, é importante. Toda a Escritura, não há como nós desprezarmos nenhuma leitura e nenhum estudo das Escrituras. Em tudo, Deus tem algo a trazer e a revelar a nós como seres humanos daquilo que Deus tem como interesse de nos fazer conhecer. Amém? Assim eu encerro esse vídeo, que Deus possa abençoar com esses esclarecimentos bem simplificado e bem básico do que é a Bíblia, para depois facilitar a você que vai ter acesso às Escrituras,
saber o que você tem em mãos, como que isso aconteceu. Interessante que eu não citei aqui, né? E é importante nós falarmos que a Bíblia, Deus escolheu 40 homens para escrever as Escrituras. A Bíblia não caiu do céu pronta. A Bíblia, ela não foi um anjo que trouxe essa Bíblia e entregou ela escrita para alguém. Não, ela é uma revelação de Deus dada a homens que ele escolheu ao longo de 1600 anos, distante, portanto, em tempo e espaço, mas que receberam de Deus a mensagem. E a mensagem que ela tem uma uniformidade espiritual em toda a Bíblia. Não há como essa mensagem não ter sentido. Ela tem um elo de ligação que é o próprio Cristo e a redenção humana, né? É como se existisse um fio de escarlata na Bíblia toda, né? Mostrando a redenção do homem por meio de Cristo Jesus. Assim eu encerro essa reflexão. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.